E aí eu te convido, se você não é uma pessoa que gosta de se reciclar, aprenda que para você ser um empresário bem-sucedido na área da reciclagem, você precisa ser o primeiro reciclador, né? É aquilo que eu sempre falo. Você não vai conseguir dar o que você não tem. Se você não consegue reconhecer que a reciclagem tem que fazer parte de você, do seu estilo de vida, como é que você vai estar reciclando? É igual, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Dentro da minha casa, eu oriento a minha secretária do lar que ela separe todos os materiais recicláveis para me levar para a minha empresa. E isso é fato consumado dentro da minha residência, da minha casa. Na minha empresa, os meus funcionários também são orientados a fazer a reciclagem nas suas casas. Agora, todos fazem? Não. Maurício, você impõe? Não, também não imponho, não. A reciclagem, ela é livre, ela é democrática. É lógico que quando você se recicla, você está dando a oportunidade de você desenvolver ainda mais. Se você entender qual é o objetivo da reciclagem no mundo, você vai entender que nós, particularmente, nós temos muito a ganhar com a reciclagem. Você não pode deixar que o dia de ontem termine sem você fazer uma reflexão dos seus atos, de como é que foi o seu dia. O seu dia ontem. Teve alguma coisa que você fez que te entristeceu, que porventura não tenha tido sentido ou que de repente te decepcionou? Até nisso, gente, é preciso, para avançar e progredir na vida, tanto profissional como na vida familiar, na vida conjugal, relacionamento com os filhos, tudo entra a reciclagem. Tudo entra a reciclagem. E se você quer aprender a reciclar, você tem que ser o primeiro reciclador. Porque a cada dia que avançar e for passando, você vai perceber que as coisas vão acontecer. E, gente, é incrível como é que as coisas acontecem. É incrível. Maurílio, eu tenho dificuldade de lançar fora as minhas crenças. Você sabe o que é crença? Você sabe por que as crenças limitantes ela impede das pessoas desenvolverem, crescer? E você tem que literalmente jogar fora essas crenças limitantes. Maurílio, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são verdades que foram muitas vezes implantadas na minha mente, na sua mente, como uma verdade única, e aquilo lá passa a ser uma verdade que ninguém consegue tirar da sua cabeça que não seja você. E para que isso aconteça com as crenças limitantes, você tem que primeiro identificar as crenças limitantes, reconhecê-las que realmente ela é uma falácia que plantaram na sua cabeça e que, na verdade, não faz sentido nenhum para que você venha crescer e se desenvolver. A gente sabe que tem vários tipos de crenças. Existem crenças hereditárias, aquelas crenças que foram plantadas pelos nossos tataravós, que passaram para os nossos bisavós, para os nossos avós, para os nossos pais, até chegar em você, até chegar em mim. Não que eles estavam errados, mas quando você conhece que são crenças limitantes, você não precisa necessariamente plantar essas crenças suas na cabeça dos seus filhos. E assim sucessivamente, nas gerações futuras. Maurílio, então as minhas verdades, e tem verdade, gente, que acreditam, que são verdades sociais. Verdades sociais, quais são as crenças sociais? As crenças sociais são aquelas que muitas vezes as pessoas impõem
a outras pessoas, e aí através da política, através da religião. Tem pessoas que acham que só a religião dela vai salvar, que vai levar ela para o céu. Isso é uma crença social. Tem gente que defende o seu partido político com unhas e dentes e não quer nem saber. Isso é uma crença social. A pessoa, ela prefere matar o seu próximo, defendendo uma ideologia política, uma ideologia religiosa, do que lançar a mão dessa crença social e fazer com que o amor impere. E contra o amor, gente, não há lei. O amor não é crença. O amor, ou você vive ele, ou você não vive. Simples assim. Simples, simples, simples assim. Por isso que Deus, ele fala assim, Deus é amor. Olha que interessante. Quando a palavra de Deus diz que Deus, ele é amor, e aí, se você for pegar as qualidades de Deus, você vai ver que dentro do amor está ali a justiça, a honestidade, o amor a si, o amor ao próximo, o respeito. Vocês percebem? Então, hoje eu vou tratar aqui das crenças que te impedem de você crescer, desenvolver como ser humano, como empresário. Se você estiver atento a tudo que a gente vai conversar aqui, eu vou falar para vocês que a caminhada empresarial no mundo da reciclagem, e talvez você diga assim, Maurício, mas eu nem tenho vontade de ser empresário da área da reciclagem. Eu tenho. O que eu gosto aqui do seu canal é do seu conteúdo, da tua palavra. Então, que esse conteúdo, ele venha te fazer crescer ainda mais como ser humano. Que venha fazer sentido para que você seja um vaso de honra para as novas gerações através de você, da tua geração, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, até que você vai ficar lá para trás. Lá para trás é o seguinte, igual meu tataravô. Hoje ele não é mais vivo, mas o legado que ele deixou certamente reverbera e vai reverberar muito para frente, para as minhas próximas gerações. E acredite, você tem qualidades aí que foram herdadas de crenças, não crenças limitantes, porque as crenças limitantes, gente, como o próprio nome já diz, são crenças que limitam você, que limitam a pessoa até um determinado estágio. Quando eu falo aqui universo e falo de Deus, Deus tem como você enclausurar Deus, falar assim, ó, eu vou colocar Deus dentro de uma casa. Ó Deus, eu estou preparando essa casa aqui igual Salomão disse. Olha Deus, eu vou preparar uma casa aqui para o Senhor. E muitas pessoas confundem. E eu vou dar uma entradinha nesse ponto aqui para que você possa entender. Quando Davi chegou para Deus e falou que iria construir um templo para Deus, para que Deus habitasse naquele templo, não foi Deus que pediu para Salomão ou para Davi que construísse o templo. Não foi Deus, não foi uma ordem que Deus deu para Davi. Davi, ele sentiu no coração e ele falou, vou construir uma casa para ti, ó Deus. E aí Deus falou assim, olha Davi, eu não quero, porque eu não habito em templos construídos por mãos humanas. E olha que interessante. Você não tem como você pegar Deus e falar, Deus, eu quero que o Senhor esteja aqui, e Deus ele vai permanecer ali como se ele fosse o seu servo. Ele não vai fazer isso. Nós temos que entender que Deus, ele é tudo que você possa imaginar. Esse ar que nós respiramos, gente, ele é Deus. Porque ele te dá a vida, ele te dá a condição de você existir. E é por ele que você existe. É por ele, veja bem, é por ele que você existe. Não é por você que ele existe. Você entende a diferença?
Então, as crenças limitantes, elas nos impedem de até conhecer a Deus. E aí, uma vez você não conseguindo se livrar dessas crenças limitantes, você acaba se tornando um ser limitante. Você não. Perdão, gente, perdão. Eu quero que você aprenda que quando você for usar um exemplo negativo, você pegue um personagem folclórico que não existe. Igual, por exemplo, eu uso aqui muito o exemplo de Cebolinha. Cebolinha existe? Não, Cebolinha não existe. Então, toda referência, todo exemplo negativo que eu for dar, eu pego o Cebolinha e descarrego nele essa energia negativa. Então, você me perdoa, às vezes, quando eu comento assim, você ou eu, tal. Então, às vezes, a gente acaba errando. E olha que interessante. Por isso que a palavra de Deus ela é perfeita. Porque Deus ele fala assim, vigiai e orai. O que vem em primeiro lugar? A gente tem que vigiar. Então, eu acabo falando, mas na mesma hora o Espírito Santo me lembra, olha, está errado. Não é assim, é assado. E aí você corrige a rota. Você não precisa ficar reverberando o erro para poder depois, lá na frente, você ver que não deu certo e você falar assim, agora eu vou corrigir a rota. Não. Nós temos que corrigir a rota no nosso caminhar. É a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Beleza? Então, as crenças limitantes, quando a pessoa não tem a consciência que ela carrega em si, crenças limitantes, e aí eu vou citar algumas aqui, nós vamos falar um pouco dessas crenças, para que você possa identificar e que você possa, literalmente, jogar elas fora. Para que você se liberte e que você não tenha limites de crescimento, tanto financeiro como ser humano. E aí, no final, no fechamento, eu vou te falar o que é para Deus riqueza. Porque tem pessoas que olham para o mundo e pensam assim, eu quero ser uma pessoa muito rica. Mas, às vezes, a pessoa pensa que riqueza está diretamente ligada à condição financeira. E acredite, a condição financeira, ela nada mais é do que uma consequência da riqueza que eu já tenho. E você, tanto como eu, tem que ter a consciência que nós já somos ricos. Nós já somos bilionários, trilionários. Se eu fizer uma pergunta aqui para você, você sabia, para que você possa se enxergar como um homem e uma mulher muito rica, você sabe quanto é que vale um olho humano? Você sabe? Você sabe quanto é que custa um membro amputado? Você sabe quanto é que custa um rim, um coração? Por que eu estou trazendo isso, gente? É para você entender que a riqueza material, ela é, em tese, um fator que faz com que as pessoas elas se tornem e carreguem uma crença militante, por achar que o dinheiro ele vai libertar o ser humano de qualquer cadeia. E não vai.